campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier para mais uma tarefa, mais um aprendizado para todos nós. Que Jesus nos abençoe os nossos propósitos de segui-lo, de entendê-lo, de tentar compreender o seu amor e o seu perdão com todos os seus irmãos mais necessitados, que somos nós que estamos aqui prontos para essas reflexões que o nosso canal nos proporciona quando estamos trabalhando aqui juntos. Então vamos ver o que nos cai hoje nesse trabalho grandioso. Capítulo 18, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Item 3, a porta estreita. Então diz assim, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida, como o caminho que conduz a essa porta é estreito, e como há poucos que a encontram. E o item 4 diz assim: alguém da multidão perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita, pois eu asseguro que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E depois que o pai de família entrar e fechar a porta, vocês, tendo ficado do lado de fora, irão bater a porta dizendo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá: eu não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: comemos e bebemos na sua presença, recebemos seus ensinamentos em nossas praças públicas. E ele responderá: não sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês ficarem excluídos, haverá choro e ranger de dentes. Virão do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, muitos que terão lugar na festa do reino de Deus. Então, aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. E agora o item 5, que traz o comentário do nosso professor Kardec. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É a constatação do ensinamento moral: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena. E a Terra é um mundo de provas e expiações onde o mal ainda predomina. Quando a humanidade terrena evoluir moral e intelectualmente, transformará a Terra em um mundo de regeneração, e o caminho do bem será o mais frequentado. Esse ensinamento deve ser entendido no seu verdadeiro significado, ou seja, de que a humanidade está sempre em evolução. Se o estado normal da humanidade fosse viver em um mundo de provas e expiações, Deus estaria condenado voluntariamente à perdição a maior parte de suas criaturas, suposição esta que não pode ser admitida desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. A ideia de viver uma única existência faz o homem estar sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Se a alma nada fez de ruim antes dessa vida, por que a humanidade
mereceria uma sorte tão triste, no presente e no futuro, tendo que viver num mundo de expiações como a Terra? Por que tantos entraves no caminho? Qual a necessidade de uma porta tão estreita, onde somente poucos conseguem transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? Com o ensinamento de que a alma já viveu várias existências e de que existem diversos mundos habitados, o horizonte do homem se alarga e a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se consequência do passado. Só assim podemos compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Minhas irmãs, meus irmãos, que texto esclarecedor, que texto rico, em que Kardec nos traz, né, a grande verdade de nós, espíritos imortais. Porque se estamos num mundo de provas e expiações, como ele comenta, se estamos aprendendo aqui nessa escola, e a grande maioria de nós encarnados ainda nas ilusões desse mundo, nos apegos aos enganos dessa caminhada, dessa existência, travam lutas íntimas, grandiosas, quando ainda apegados justamente a esse mundo, desconhecem a nossa origem espiritual. E ao desconhecerem, ao não lembrarem, a negarem-se espíritos imortais, se transformam em homens, em seres humanos, que vão se degradando espiritualmente, que vão se entristecendo, que vão entrando em situações deploráveis intimamente, porque lutam incansavelmente contra o outro, pelas posses, pelo orgulho e a vaidade, em que tantas reencarnações já nos fizeram vítimas. Nós espíritas, graças à misericórdia do nosso Mestre Jesus, graças ao seu amor e o amor incondicional do nosso Pai, temos agora as respostas imprescindíveis para a nossa mudança e o nosso crescimento espiritual. Estamos aqui reencarnando agora com os nossos olhos bem abertos, meus irmãos. Estamos reencarnando aqui agora com os nossos ouvidos prontos a ouvir o que a espiritualidade nos traz. A cada vez que nós abrimos o nosso Evangelho, a cada vez que nós estudamos as obras codificadas por Allan Kardec, a cada vez que nós temos encontros nas nossas casas espíritas, a cada vez que nós olhamos os nossos irmãos menos afortunados do que nós espiritualmente, que necessitam de uma palavra, que necessitam de um afeto, um carinho fraterno, que necessitam os nossos ouvidos servindo-os quando eles ainda têm tantas lágrimas para derramarem aqui nesse mundo. Nós estamos prontos para esse trabalho. E como nos diz o nosso texto de hoje, a porta é estreita. A porta é estreita porque nós precisamos nos desvencilhar desse orgulho, dessa vaidade, mas principalmente do nosso egoísmo ainda. Nós precisamos agora ampliar a nossa visão. Nós precisamos a cada instante da nossa caminhada, seja onde estejamos, meus irmãos, dentro dos nossos lares, nas nossas atividades, nas nossas casas espíritas. Nós precisamos nos dar conta de que esses que cruzam os nossos caminhos são importantíssimos na nossa jornada aqui nesse plano terreno. De que não reencarnamos aqui num mundo de paz e harmonia. De que reencarnamos numa escola e que nessa escola nós somos desafiados todos os dias. Todos os dias nós somos lembrados
de que estamos aqui para travarmos aprendizados e não lutas. Nós não estamos em guerras, nós não estamos lutando contra o outro, nós não estamos e não desejamos o ódio ao outro. O outro não quer nos odiar conscientemente. Talvez muitas vezes façamos e tenhamos sentimentos que nos lembrem um passado de tantas guerras íntimas. Mas agora o despertar para nós, que nos deparamos com um trabalho como esse, que nos deparamos com a verdade da nossa existência, de quem somos de verdade, é o esforço que nós precisamos ter nessa reencarnação. Porque uma reencarnação como essa, que todos nós que estamos aqui juntos, nos tratando como irmãos, falando de uma obra grandiosa como o Evangelho segundo o Espiritismo, de um trabalho dedicado a tantos espíritos encarnados e desencarnados, um trabalho de muito amor e de muita responsabilidade, nós temos que seguir firmes nesse propósito, meus irmãos. Nós temos que negar agora as nossas atitudes do passado. Nós temos agora que lembrar que estamos reconstruindo agora um espírito que se equivocou tantas vezes em vidas pretéritas. Muitas decisões nossas nos desviaram desse caminho a qual nós mais uma vez estamos aceitando. E mais do que isso, nós provavelmente desviamos-nos uns aos outros. Desviamos a esses que estão nos nossos lares e que nós ainda tentamos negar. Nós desviamos muitos desses nossos irmãos, trabalhadores de casas espíritas. Muitos que nós travamos agora batalhas de amor, batalhas de um esforço íntimo para aceitar o seu funcionamento. Muitas vezes nós discordamos das nossas ideias. Nós não concordamos com aquilo que o outro nos diz, com aquilo que o outro pensa sobre política, sobre a vida social, sobre a saúde pública, sobre a religião, sobre os assuntos do nosso mundo terreno. Mas isso é salutar. Isso é um aprendizado de um espírito ainda que sabe muito pouco. Todos nós aqui sabemos muito pouco. Nós temos tantas limitações ainda de aprendizados da vida que é necessário ouvir o contraditório. É necessário ouvir aqueles que não comungam das nossas ideias. É necessário entender o seu ponto de vista. Porque assim aprendemos. Aprendemos quando ouvimos e aprendemos quando já temos na nossa intimidade o nosso ponto de vista enraizado. Porque se acreditamos em Deus, se acreditamos na reencarnação, na imortalidade da alma, se acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, na pluralidade das existências, e se acreditamos, meus irmãos, na comunicação dos espíritos, a nossa mente não é mais a mesma de vidas anteriores. Nós agora nos deparamos com outra realidade. E é sobre isso que Jesus nos convida a refletir. A realidade do espírito, a realidade de que estamos aqui com um corpo físico momentaneamente. Amanhã ou depois, retornaremos à nossa pátria espiritual. E o que levaremos? Levaremos o aprendizado a qual nós nos dedicamos aqui nesse mundo físico. Levaremos conosco a nossa consciência despertada, como despertamos aqui antes de reencarnar. Planejamos os nossos encontros, planejamos os nossos trabalhos, planejamos o nosso convívio em família, planejamos perdoarmos-nos uns aos outros, planejamos aprender uns com os outros, planejamos respeitar uns aos outros independentemente da nossa condição, se moramos num palácio ou se moramos numa choupana, se temos títulos, posses ou se somos paupérrimos, meus irmãos.
planejamos uma reencarnação de aprendizados. Conquistamos, graças aos nossos esforços e ao perdão de muitos espíritos, estarmos aqui refletindo sobre doutrina espírita. Muitos irmãos nos perdoaram para nós estarmos aqui sintonizando agora. Muitos irmãos encarnados que estão conosco nos perdoaram, nos aceitaram na nossa família, nos aceitaram nos nossos aprendizados, nos aceitaram para falarmos aqui agora sobre amor, sobre respeito, sobre misericórdia, sobre perdão. Estamos nos perdoando uns aos outros diariamente. Porque esse é o aprendizado da porta estreita que nos fala o texto. Esse é o aprendizado que nós devemos nos dedicar todos os dias. Perdoarmos a nós mesmos. Olhar para o nosso espírito e valorizar esse espírito que luta incansavelmente para superar as nossas próprias limitações. E são muitas que nós ainda as temos. Nos enganamos algumas vezes, porque achamos que já demos passos largos. Ainda não demos, meus amados. Estamos num mundo de muitas provas. Estamos sendo colocados ao despertar, ao convite do Cristo, quando se aproximam irmãos que nos mostram o quanto nós ainda precisamos olhar para esse irmão e lembrar que nós somos muito parecidos. Que as nossas diferenças talvez sejam agora nesse despertar do Espírito e da imortalidade. Mas colocar à prova o amor e o perdão, nós ainda somos espíritos na infância. Algumas vezes esquecemos dessas lições. Algumas vezes ainda travamos com esses irmãos lutas indesejáveis. Ainda falamos palavras que podem lhes trazer grandes prejuízos morais, mas trazem muito mais a nós mesmos. Trazem muito mais dores íntimas quando nós emitimos pensamentos, palavras, gestos brutos espiritualmente. Nós precisamos mudar, nós precisamos elevar o nosso espírito nessa caminhada íntima do crescimento espiritual, meus irmãos. Desse aprendizado a qual nós estamos sendo convocados por sermos os trabalhadores da última hora. Com muita dedicação, com muito esforço, com muita renúncia desse orgulho e dessa vaidade. Muito obrigado por essas reflexões de hoje, meus irmãos. Agora nós vamos dar sequência com as nossas preces e irradiações. Continuem sintonizados com a espiritualidade. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces, que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares,
afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus os abençoe. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site